Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar do capítulo 117 do mangá de Shingeki no Kyojin que acabou de sair. E sim, esse vídeo tem muitos spoilers, caso você me siga só porque assiste ao anime. Vamos falar de mangá, últimos acontecimentos e bem impactantes para dizer pouco. Então deixa o seu like, já se inscreve para não perder nenhum vídeo, porque a gente também comenta aqui de anime toda semana, e comenta aqui embaixo o que você achou desse capítulo ao longo do vídeo também. Vamos lá. Já era esperado que esse capítulo tratasse da batalha que claramente acabou de começar, e vamos tentar entender por que essa batalha aconteceu, por que as estratégias sim dos irmãos Yeager não foram tão boas quanto eles esperavam e por quê. O que está acontecendo? A gente teve primeiro um ataque surpresa ali em Marley, no gueto de Libério, que o Eren chegou inesperadamente, atacou a todos, matou civis, começou toda uma confusão no meio do festival em que Willy Tybur estava falando, e Willy já esperava que o Eren aparecesse. Isso já era tido como algo quase confirmado no plano deles. Tanto é que o Willy não tinha martelo de guerra e ele se colocou como a isca, e o Eren não tinha essa informação, não a princípio. E o Eren achava, junto com seu irmão, que claramente aquele era o momento para eles se colocarem e terem uma oportunidade de tirar o Zeke de lá, fazendo ainda toda uma encenação de que o Titã Bestial teria morrido no meio do processo, para que eles não soubessem quais armas que na verdade Paradis teria levado para lá, até porque até então Marley não sabia sequer que o Zeke tinha sangue real, o que acabou de mudar. Fazendo isso, na verdade, e contando com a ajuda da tropa de exploração que acabou seguindo seus planos para não perder o Eren, eles teriam startado uma super parceria, deixando Marley ainda com destroços. Pelo menos o distrito de Libério teria perdido muitas forças porque tinha uma concentração muito grande ali por causa do festival. Só que o que eles não contavam é que, na verdade, Marley viria para uma retaliação movida, sim, em grande parte por vingança e com muita pressa. Porque a sugestão, inclusive, do Reiner é que eles surpreendessem com um ataque muito antes do esperado. O natural seria, até mesmo para os irmãos Yeager, que eles se preparassem, que eles levassem um tempo juntando equipamentos, juntando armas, juntando aliados, países, mas isso era o óbvio. Isso era o que, por exemplo, a Helena verbalizou neste capítulo. Ué, como que eles vieram para cá em menos de um mês? Não faz sentido. É exatamente essa falta de sentido que ficou ao lado de Marley, que fez com que Eren, inclusive, não acertasse o que ia acontecer naquele momento. E aí os planos dos irmãos Yeager ficaram um pouco instáveis. Talvez não deem certo, quem sabe. Mas o ataque chegou de surpresa. A gente viu que a Pieck conseguiu se infiltrar e enganar Eren Yeager no capítulo passado, e o ataque já veio por cima, com vários dirigíveis. Eles não tinham a maior quantidade possível de pessoas para o ataque, porque eles foram em pouquíssimo tempo, mas era suficiente para um estrago, porque foi surpresa. Esse fator foi fundamental, e ainda com um detalhe que a gente já está falando aqui, cantando essa pedra há muito tempo: Paradis está completamente instável, grande parte das forças estão presas. 300 pessoas estão presas, tendo ingerido o fluido da medula do Zeke, do Titã Bestial, e portanto estão ali em stand-by, prisioneiros, talvez para serem transformados em algum momento. A antiga tropa de exploração, os restantes, também estão ali. Mikasa, Armin, Jean, Connie estão presos. Estão ali sem poder fazer nada e escutando que titãs estão lá em cima, que algo muito terrível começou. Os dirigíveis atiram. Eles estão atirando contra o Titã do Eren e contra as pessoas que estão lá embaixo também, equipadas com as lanças do trovão, mas tem outros 2 titãs a princípio. A gente sabe que tem a Titã da Pieck, que depois é equipada com uma nova arma gigantesca, que inclusive é o próprio Magaff que opera e atira. Ele tá ali incisivo, participando e com fogo nos olhos, claramente. Inclusive ele trata muito bem a Gabi quando a encontra, dá uma bronquinha porque ela não tinha que ter ido pra frente dos inimigos, mas trata ela bem. Parece que isso tudo inclusive fez o Magaff se aproximar ainda mais dos guerreiros de Marley e partir para essa batalha quase como algo pessoal, muito mais que por Marley, ou por honra, ou por táticas, estratégias. Não, ele tá muito ali investido pessoalmente. E a gente tem, claro, o Titã Mandíbula também com Galliard, que tá muito irritado. Eu ri muito quando ele falou que ele ficou muito chateado de ter sido usado como um quebra-nozes, porque o Eren pegou ele, abriu a cabeça e matou a
Titã Martelo de Guerra através do Galliard. Ele ficou muito bravo com isso e ele é muito rápido, ele consegue produzir ataques. O Eren tá em desvantagem, mas o Eren deveria se retirar. A Helena fala nesse capítulo, como a gente viu, que o Eren deveria sair. E, logicamente, esse seria realmente o passo perfeito. Ele é uma peça fundamental, o Zeke não tá ali. Eles precisam dos irmãos Yeager para que o plano seja fundamentalmente cumprido. Eren, sai, usa as suas capacidades do Titã Martelo de Guerra para conseguir fazer sua transformação em outro local, no cristal, que ninguém te encontre e vai embora. A gente se vira, mas ele não vai. Eren, racional, nesse momento parece que não. Ele realmente está muito expressivo, com raiva, desde o capítulo passado, incrédulo pelo que está acontecendo e querendo brigar sim, querendo se vingar sim. Talvez não fosse a atitude mais correta, mas nesse capítulo a gente vê que o Eren tá lutando melhor e, por favor, Eren, você tem 3 titãs dentro de você, no mínimo 2 para a batalha, então lute bem. E ele vai para cima do Reiner, que aceita o desafio. E olha que interessante, a gente vê nesse capítulo que o Reiner não tá sangue nos olhos, ele não tá exatamente vingativo, ele inclusive tenta compreender o Eren. Ele fala, Eren, chega. Daqui a pouco a gente vai morrer, nosso tempo tá acabando. Para de trazer sofrimento para os outros, de matar os outros e trazer sofrimento para você também. Acaba com isso. Enquanto isso, o Eren vai socando a cara do Reiner, com os seus socos endurecidos, que ele já aprendeu há muito tempo e aprimorou. Ele vai destruindo o Reiner. Ele luta contra o Galliard também, só que o Eren, mesmo ficando destroçado, e o Eren fica destroçado, o rosto do titã dele fica acabado, o olho meio que saindo da órbita, ele recebe um tiro direto no cérebro vindo da Pieck. Ele também tem o quê? Os poderes do Titã Martelo de Guerra. Talvez ele não saiba utilizar muito bem, nunca treinou, mas ele consegue criar várias estacas e isso faz com que ele consiga passar por cima, inclusive, de 2 titãs e outro atirando e outros tiros de dirigíveis. Ele tá indo muito bem. Vamos dar um mérito para o Eren de pelo menos ter finalmente aprendido a lutar. Mas sozinho, a longo prazo, certamente ele perderia, porque a situação estava crítica, estava muito difícil e ele estava contando com números menores, com equipamentos menores. E ainda é importante lembrar que o Magaf comentou que quanto mais o Eren utilizasse os poderes do Martelo de Guerra, mais fraco, com menos força ele ficaria, como se ele perdesse energia, estamina. Então é um poder incrível sim, que lhe dava muita vantagem, mas tem limites. E Helena em nenhum momento pensou em libertar a galera que tá lá presa. Não, muito pelo contrário, mantenham eles todos ali resguardados. E enquanto isso, quem vai chegando? Zeke. Há algumas falas muito interessantes do Magaf nesse capítulo que é legal a gente ressaltar. Primeiro que ele tá ali sim por vingança, como eu disse, todo esse plano emergencial foi muito para se vingar, para resgatar as crianças. Tanto é que ele e o coach perguntam pra Gabi onde tá o Falco e ela conta que ele está preso e que ele tomou ali o fluido do bestial, que portanto ele pode se transformar assim como 300 pessoas. A Gabi também é quem dá a informação que as pessoas vão lá e ligam os pontos para entender que o Zeke tem sangue real, agora isso não é mais um segredo, e eles sabem que muito provavelmente eles não devem deixar os irmãos se unirem para que eles conseguissem ativar a coordenada, isso era fundamental, então vai ter mais dificuldade para o plano dos Yeager. E o Magaf também está o tempo todo dizendo que eles não vão desperdiçar a coordenada, não vai ser mais só matar o Eren, a gente vai engolir ele. A gente vai pegar esse garoto, matar, engolir, pegar a coordenada para acabar com esse ciclo de maluquice dos Eldianos. E no final das contas, a gente tem que lembrar o que a Pieck falou no último capítulo. Ela também não confia em Marley, ela também não acha que os Eldianos vão ser todos aclamados e perdoados, mas ela confia nos seus amigos, nos seus colegas, confia naqueles que lutaram com ela ao longo de todo esse tempo. Então, pensando no agora, ela vai lutar ao lado dos guerreiros, ao lado do Magaf e pela vida deles. E como o próprio Porco, o Galliard, fala nesse capítulo, ele também tá lá pelo que o Eren fez na terra natal dele. Em um momento, a gente viu como isso afetou o Eren, como o Eren também quis lutar pela sua terra natal, pelo que ele perdeu. O Galliard tem o mesmo sentimento, aquelas pessoas de Marley têm o mesmo sentimento, isso é um grande impulsionador. E a gente tem que lembrar de novo que esse é um ataque inicial, provavelmente, que foi feito quase às pressas, em emergência, mas quais outros povos já não foram ativados para um ataque posterior? A situação de Parade está muito complicada e realmente o plano da coordenada deveria acontecer não só para a esterilização que o Zeke quer fazer, mas sobretudo agora para usar o estrondo sim.
para liberar os colossais. Eu não sei se é isso que o Zeke gostaria de fazer efetivamente, porque ele traria mais dor e mais sofrimento, mas sobre tudo que a gente já aprendeu, já que é o Eren que controlaria a coordenada, provavelmente é isso que esse garoto nessa hora teria que fazer ou escolheria fazer. E o Magath também fala da importância de surgir mais uma vez um herói, como aquele que lá em Marley foi colocado na posição de salvador e na verdade não fez nada. Esse Elos foi um símbolo contra os Eldianos, foi um símbolo da revolução, um símbolo do salvador, e ele fala isso enquanto a gente vê vários planos do Ragnar. Dá a entender de que ele tenta achar nesse guerreiro aquele que, independente do que fizer, seria o símbolo da vitória deles. Antes disso, eles precisam ganhar naturalmente, e eu acho que vai acontecer alguma coisa nessa batalha para dar um stop, uma pausa em ambas as partes, sem sair um vencedor de vez, senão eu não consigo imaginar como essa história vai se alongar durante tanto tempo. Porque precisamos de uma grande batalha, uma grande conclusão e depois conclusões mais filosóficas para a gente entender o que vai acontecer depois, com as pessoas, com o povo, o significado da vida, a origem dos titãs de fato, todas aquelas mensagens que a gente ainda não sabe. Eu acho que vai acontecer alguma coisa e o primeiro passo foi Zeke chegar. E o Zeke chega mó assim, aí maninho, já lutou muito, fez pra caramba, agora deixa com o irmãozão aqui. Eu não sei. Eu vejo que realmente o Zeke considera o irmão, não há nenhum fingimento, o Zeke é uma pessoa carente desde criança. Quando a gente viu o capítulo dele sobre todo o seu passado e infância, a gente viu o quanto ele é traumatizado por não ter tido o amor dos seus pais, o quanto ele acreditava que o Eren passou pelas mesmas coisas que ele foi doutrinado por Grisha Yeager e por isso ele fez tudo o que fez, mas o Zeke desconhece que o Eren sempre teve muito do Grisha igualzinho em si. Então eu ainda fico apostando que em algum momento o Zeke vai acabar se decepcionando de novo com o seu irmãozinho. Mas nessa hora ele chegou para ajudar. O quanto o Zeke pode ajudar? Ainda lembrando que o Zeke tem o seu grito que pode transformar todos os 300 lá de baixo presos em titãs irracionais. O que seria um problema para quê? Para que Marley se locomovesse no solo. Eles conseguem atirar de cima, mas eles acertarem o ponto vital desses titãs irracionais seria muito difícil sem armas e ataques específicos. Então isso poderia fazer, por exemplo, que os titãs racionais ali de Marley tivessem que se retirar. E o ataque fosse embora, eles fossem embora pelo ar, já que eles têm essa possibilidade, depois se reunissem para novo ataque posterior. Acredito que algo do tipo acontecerá, mas se o Zeke utilizar essa estratégia de transformar a galera, precisamos lembrar que Armin, Mikasa, Jean e Connie estão lá embaixo também. Então, além da gente ver um Falco virando titã e isso poder criar algum atrito depois com o próprio Ragnar, tem aquela teoria toda de que o Ragnar se sacrificaria para o Falco poder viver mais com o poder de titã ou não, mas independente disso, transformação de titãs num local fechado produziria terríveis efeitos. Além de alguns titãs, dependendo do tamanho, não conseguirem sair, também teríamos soterramento de uma galerinha lá embaixo, inclusive uma galera que a gente conhece. Como que isso ia acontecer? De repente a Helena ia liberar todo mundo e aí a transformação aconteceria lá fora? Talvez não seja utilizado este artifício ainda, mas algo precisa acontecer para essa batalha ter um segundo round, pelo menos é o que eu acho narrativamente. De novo, com certeza, esse foi um momento que surpreendeu os dois irmãos. O Zeke chegou em um momento atrasado, como ele mesmo disse. Ele teve alguns inconvenientes ali ligados ao Levi, ao seu quase renascimento, mas com certeza o que eles fizeram de errado, primeiramente, foi primeiro um ataque sem pensar nas consequências reais, ou possíveis para além do óbvio. Eren, que achou que aquela galera não iria atacar com o conhecimento que eles tinham, mas subestimou o seu inimigo. Talvez eles subestimaram inclusive o plano do Willy Tybur, porque foi perfeito, no final das contas está funcionando exatamente como ele quer, e também subestimaram a vontade de vingança. Isso tudo fez com que, sim, como a Helena notou, apesar do Eren ser o escolhido, o diferente, o perfeito para ela, ali ele tá tendo um problema porque os inimigos vieram muito antes do esperado. Foi um capítulo de batalha, foi um capítulo de luta, uma luta que com certeza quando for animada vai ser muito boa, porque serão vários titãs, vários movimentos e Eren ficando destroçado enquanto o Ragnar também fica. Ragnar que, de novo, não está totalmente vingativo, não escolheu exatamente um lado, mas luta pelos seus e luta para acabar com essa insanidade. E ele acredita que o Eren está sendo insano e não está sendo sensato ao continuar lutando e provocando dor e sofrimento, porque sob uma perspectiva óbvia, o Eren está sim provocando dor e sofrimento, para ele certamente e
para um lado de toda essa batalha, pro qual o Reiner é muito empático, ele se importa com as pessoas que ele conhece. Estou ansiosa para ver o que o próximo capítulo nos reserva, acredito de novo que a gente vai ter alguma conclusão ou pausa, e em certo momento a gente vai se virar para outros núcleos que não estamos acompanhando, talvez Historia, que está aí sumida, não sabemos onde ela está nesse momento todo, ainda temos a dúvida de quando Anne vai aparecer. Pelo que a gente entendeu, ela está num cristal lá no centro da muralha, provavelmente embaixo da capital mesmo, mas agora, como eu digo, nós temos o abridor de lata, que é o nosso Galliard, que pode quebrar o seu cristal. Será que chegou a hora finalmente da Anne aparecer? Também temos o Levi, que morto ou não tem um corpo flutuando, andando pelo rio junto com a Randy. Também esperamos que eles apareçam em algum momento e tenham algum desfecho para esse pequenino núcleo. E claro, a Grande Guerra precisa continuar. Por agora, mesmo com a aparição do Titã Bestial, a situação para Parade está ruim. E está muito ruim por causa de uma soma de erros e de uma guerra civil e de deslocamentos e decisões que não precisavam acontecer dessa maneira se tudo fosse feito com mais calma. Eu entendo a pressa deles, todos entendemos, mas talvez Eren e Zeke não tenham pensado nas melhores possibilidades, tanto é que está acontecendo o que está acontecendo. Você ficou orgulhoso do Eren ganhar do Reiner de novo? Você achou o Eren incrível lutando? Ou você está aqui pensando de qualquer maneira como ele foi burro por deixar a situação chegar neste ponto? Deixe o seu like, vamos fazer mais teorias e análises em outros vídeos ao longo do mês, lembrando que estamos comentando também o anime, teremos vídeos especiais que vocês também vão curtir, galera que lê o mangá. Se inscreve se você não for inscrito para acompanhar todos esses vídeos. E então a gente se vê. Tchau, tchau!